Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Fundamentos da Biologia Celular, que a gente está seguindo aqui o livro do Alberts. Tá? A aula de hoje a gente vai estudar microscopia, tá? É muito inconveniente a gente começar a estudar microscopia, ainda mais no comecinho dessas aulas. Eu já introduzi para vocês um pouco os conceitos dos microscópios, né, os tipos de microscópios. Mas a gente vai mais a fundo para a gente entender hoje os tipos de imagens, tá? Que vocês vão ver ao decorrer do curso. Tá? Tem muitas imagens aqui no nosso livro. Né? O microscópio, na verdade, é a ferramenta que a gente usa para poder entender a célula. Tá? O principal instrumento de laboratório que é para poder visualizar as células de diferentes formas. E não apenas as células, as organelas, o que tem dentro da célula. Tá? Então a gente precisa do microscópio. E existem diferentes tipos de imagens e resoluções nos microscópios, tá? Que, na verdade, vocês precisam entender esses tipos de imagens, precisam entenderem os conceitos que serão ensinados aqui no curso, tá? Porque às vezes eu vou mostrar um tipo de imagem, eu vou falar uma estrutura ali, o tipo de resolução, e vai ficar um pouco difícil de entender. Então essa aula aqui é para nivelar os diferentes tipos de resoluções e imagens que existem para poder interpretar a mesma coisa, que é uma célula. Então o primeiro tipo de microscópio que eu quero discutir na aula de hoje é o clássico, que você já conhece, é o microscópio óptico, tá? Ele é a porta de entrada em qualquer laboratório que você vai trabalhar, ainda mais no laboratório de biologia celular, imunologia, oncologia, patologia, você usa o microscópio óptico, tá? Ele é clássico, ele usa a luz branca, né, para iluminar a sua amostra, né? E você provavelmente já deve ter usado até nos cursos, nos laboratórios da escola, até mesmo na faculdade. Ele é baratinho, ele não é tão caro não. Tá? Ele consegue ampliar até 1000 vezes, dependendo da objetiva que você usa. Né? Ele consegue até ampliar a imagem até 1000 vezes para que você tenha uma boa resolução de limite, assim, para você conseguir ver os detalhes, e mais ou menos até 0,2 micrômetros. Tá? E você não consegue ver mais do que isso, que até mesmo por conta da luz. Tá? A luz não consegue dar um nível de resolução maior para você do que 0,2 micrômetros. Tá? Isso já é o suficiente para você ver bastante coisa. Olha aqui na figura, esse é um microscópio invertido, mas é um microscópio óptico, né, que eu estou mostrando para vocês. Eu tenho no meu laboratório. Né? Quando eu falo invertido, vocês estão vendo aqui que a objetiva está na parte de baixo. Vocês vão ver outros microscópios que eu vou mostrar, a objetiva ali na parte de cima. Né? Quando ela vem na parte de cima, você coloca a sua amostra ou a sua lâmina embaixo da objetiva. A objetiva encosta assim na lâmina, né? Ela vem assim por cima, ela não encosta, ela chega até mais ou menos, quase encostar. Às vezes encosta, precisa colocar um óleozinho ali para encostar na sua amostra. Né? Mas nessa que eu estou mostrando aqui, vem de baixo. Por quê? Que é muito utilizado no laboratório para você colocar a amostra de célula viva, que está dentro de um container com líquido. Tá? Então você não pode virar isso de ponta cabeça. Então você coloca ali, o que você coloca da parte de baixo é a objetiva, que ela encosta no seu frasco para poder encontrar a sua amostra ali colada no frasco. Né? Depois eu vou mostrar alguns exemplos quando eu estiver discutindo a parte de tecidos e mostrando para vocês algumas células tumorais legais que eu tenho no meu laboratório. Mas aí você observa com seus olhos aqui na ocular do microscópio. Você tem diferentes tipos de objetivo aqui. Essas partes aqui do microscópio, você pode fazer o ajuste macro ou micro. Né? É o foco do microscópio. Né? Aqui você pode, nessa parte aqui de cima, você consegue bloquear um pouco a luz, né? E desviar, na verdade, o feixe de luz para fazer um certo contraste. Né? Para você ver aqui um pouquinho, você desvia o feixe de luz, você consegue ver as laterais da célula, é bem bacana. Olha um tipo de imagem que você consegue ver com esse microscópio. Né? Essas células aqui, por exemplo, elas estão vivas. Né? Com esse microscópio, elas foram fotografadas. Né? Você pode acoplar uma câmera aqui. Elas foram observadas dentro de um frasco de cultura. E essas células estão... Parece que não é célula, né? Porque você pensa em célula, você pensa naquela estrutura redonda. Mas a célula, quando ela é redonda, é porque ela está no sobrenadante, ela está flutuando dentro de um meio aquoso. Mas aqui, no caso, o meio aquoso está dentro de uma garrafa, mas a célula está grudada
no plástico. E quando ela gruda, né, ela esparrama assim, pega como se fosse assim pega uma folha de papel, né, molha essa folha de papel, né, e faz uma bolinha com essa folha de papel. Aí você joga essa bolinha de papel na parede. O que acontece? Ela gruda. Como que ela gruda? Ela faz assim, ó. Ela espatifa na parede, espraia e fica grudada aquela coisa na parede. As células eucarióticas, aqui no caso é uma célula tumoral de melanoma, são melanócitos que estão crescendo. Elas estão grudadas no plástico. Elas se grudam assim no plástico para poder se aderir ali e não ficar boiando ali no meio aquoso, né? Elas ficam grudadas ali no plástico. Igual a aranha, pessoal. Precisa ter aquelas patas ali para ficar grudado na parede. Essas células tumorais, elas têm bastante adesão, são tecidos, né? Elas formam massas, né? Então elas têm que se aderir ao órgão, né? Célula tumoral, o tumor cresce grudando no órgão, por isso que precisa ser removido. Então essas células tumorais aqui, elas aderem muito fácil ao plástico. E aqui elas estão espraiadas. Então isso que a gente consegue ver com um microscópio óptico. Isso aqui é uma imagem preto e branco. Se você brincar um pouquinho aqui com o microscópio, você desvia a luz, você consegue ver, formar sombras na sua amostra, você consegue até fazer uma imagem mais ou menos 3D. Não é um 3D tão bonito, né? Mas é bacaninha, dá para ver. Pessoal, um outro tipo de microscópio, ele é um microscópio chamado microscópio de fluorescência, tá? Se você quer ver coisas específicas dentro da célula, tipo núcleo, né? Ou citoesqueleto, ou proteínas específicas dentro da célula, aí você usa a microscopia de fluorescência, tá? A gente usa corantes, tá? Para poder observar essas coisas. A microscopia de fluorescência, vou mostrar aqui, é esse tipo de imagens, essas imagens coloridas que vocês vão ver aqui no livro, né? Você também está vendo a célula, mas de uma outra forma aqui, né? Você está vendo estruturas coloridas, que nada mais são as estruturas de interesse que você quer estudar na célula, tá? Quando você tem uma microscopia de fluorescência, você usa esse microscópio bonito aqui, no caso é um Zeiss Apotome, né? Eu utilizei isso aqui muito no meu pós-doc, né? O que é esse procedimento? O que é essa técnica? Na verdade, você não usa luz branca, né? Você não usa luz branca, então você fica no meio escuro. Na verdade, você tem que usar laser, né? Então você não pode ter interferência da luz branca, porque você vai ter que usar comprimentos de onda específico para poder excitar a sua amostra, para ver apenas partes da sua amostra, não a sua célula inteira. Você só vai iluminar ou só vai observar partes das células que estão emanando luz. É muito bacana isso. Então, vocês já viram aquelas roupas fluorescentes lá? Principalmente que você vai correr, você coloca aquela camisa verde fluorescente, ou aquele amarelo fluorescente, né? Para o carro poder te ver de longe, né? Você está correndo na rua. Ou você tem você tá no escuro e, por exemplo, aqui na Finlândia a gente tem muito disso. A gente usa o olho de gato, né? A gente usa umas pulseiras olho de gato, né? Que quando a luz do carro bate de longe, aquilo lá ilumina, sabe? Ele reflete uma luz. Então existem substâncias fluorescentes que, quando elas recebem um estímulo de luz, elas emitem uma certa cor. Aquela cor, na verdade, é refletida. Não reflete azul, não reflete vermelho, não reflete amarelo. Vai refletir o verde, né? Por exemplo. Tá? Então, substâncias fluorescentes verde, na verdade, são que você não absorve a cor verde. Você reflete a cor verde e você absorve as outras cores. Tá? Então, existem substâncias químicas que têm grande afinidade com estruturas intracelulares e essas substâncias químicas você pode acoplar reagentes fluorescentes nessas moléculas químicas. Um exemplo muito comum de fazer isso é utilizando anticorpos. Tá? Se você tem anticorpos que têm uma afinidade muito grande a uma certa proteína da célula ou uma organela, um reagente que tem uma afinidade muito grande a essa organela, vai grudar ali. Aí na cauda desse reagente ou desse anticorpo, você coloca essa molécula fluorescente. O que isso significa? Está num ambiente escuro, né?
A sala de microscopia de fluorescência, geralmente, ela é bem escura. Você, no microscópio, na sua amostra, vai incidir um feixe de laser ali, né? E aí o que acontece? Aquela substância, que, se o anticorpo ou aquela molécula química grudou na sua a estrutura de interesse dentro da célula, essa molécula ela emana, ela reflete aquele laser, né, naquela cor específica, né? E aí você vai conseguir ver, né, aquela estrutura, porque várias moléculas estão grudadas naquela estrutura. Olha aqui nessa figura, por exemplo, você tem uma molécula química chamada DAP. Tá? O DAP tem alta afinidade com o núcleo da célula, com o DNA. Tá? E quando você incide um feixe de luz ou feixe de laser no DAP, ele vai refletir essa cor aqui. Na verdade é um filtro azul, né? Ele reflete uma cor preta e branca, né? Mas você tem um filtro aqui para esse comprimento de onda que é refletido, que reflete nessa cor azul. E você consegue ver o núcleo dentro da célula. Olha só, essas estruturas arredondadas. Essa imagem não está muito bonita não, tem outras imagens mais bacanas, mas geralmente é uma estrutura arredondada. Você vê o núcleo aqui em azul, tá? E aí existem outros anticorpos, tá vendo aqui essas partes extracelulares, provavelmente de membrana aqui, mostrando em amarelo aqui uma colocalização, vamos dizer assim, entre amarelo e uma colocalização, perdão, de vermelho e verde, né? Fica aqui uma cor mais amarelada. Mas é bem bacana. Isso é para quando você quer estudar coisas específicas na célula, mas você não quer ficar confuso olhando para tudo ao mesmo tempo, tá? Agora, uma outra pergunta. É possível você ver as células se mexendo, né? As células se mexem. Tem células que se mexem mais rápido e células que se mexem muito devagar, né? Mas é possível. É possível você ver as células se mexendo com o famoso microscópio de time-lapse, né? Ou, aqui nesse exemplo, né, eu trabalhei com esse microscópio no meu doutorado. Ele se chama BioStation, né? Na verdade é uma incubadora, o microscópio está do lado de dentro aqui dessa caixa branca, né? E ele consegue manter uma temperatura constante aqui, que é a temperatura saudável para a célula, que é a temperatura corpórea, em torno de 36, 37 graus. As células, para sobreviverem, elas precisam de uma concentração de gás carbônico e de oxigênio, e ele mantém aqui também essa concentração. Você lembra que no nosso sangue a gente tem uma certa concentração de gás carbônico, então aqui você tem uma certa concentração de gás carbônico aqui para poder manter a célula respirando, né, nos processos naturais dela, oxigênio e temperatura, umidade também, né? A célula fica num meio aquoso aqui, cheio de nutrientes para poder fazer os metabolismos que ela precisa, tá? No nosso tecido, o meio aquoso já é o próprio tecido e os nutrientes vêm pelo sangue. Então aqui a gente fornece tudo isso aqui dentro, né, para a célula ficar viva durante horas, horas e horas e até mesmo dias, tá? E você fica filmando a célula. Por que você fica horas e dias? Porque a célula se mexe bem devagarzinho, tá? Bem lentamente. Então você precisa promover ou dar para a célula todas essas condições para ela ficar viva ali dentro, para você poder filmar. Olha que bacana, vou mostrar um vídeo para vocês que eu filmei na época do meu doutorado, tá? Olha só a estrutura desse microscópio como é por dentro. Aqui é o líquido que você coloca os nutrientes, né, para as células. Você não consegue ver aqui a olho nu, porque elas estão aqui dentro dessa amostra, né, uma lâmina. Esse aqui é o fluido que vai alimentando aqui o recipiente onde tem as suas células, onde tem a sua amostra. E aqui lá de baixo, você não consegue ver porque é um microscópio invertido, né? Então as objetivas do microscópio que vão filmar isso daqui. Você fecha essa câmera, né, e larga ali. Liga no computador, ó, vai filmando isso aqui, vai tirando foto a cada 5 minutos ou a cada 3 minutos, depois você constrói um vídeo com isso. Olha que bacana. Que eu vou mostrar para vocês, ó. Vamos ver se eu consigo aqui. Aqui do lado esquerdo eu tratei célula tumoral com uma substância que eu desenvolvi no meu doutorado, que é uma substância antitumoral. E ela vai matando a célula, vai paralisando a célula. Ó, aí no controle você vê a célula tumoral crescendo ao decorrer das horas do dia, ó, 24 horas. Olha só, vou até voltar um pouquinho. Ó. Olha que bacana, ó. Depois de 12, 13, 14 horas, olha como essas células vão crescendo, né? Voltei aqui de novo, ó. 7 horas, olha como tá vazio aqui,
Depois de 10, 11, 12, olha porque a célula tumoral é violenta. Olha como a célula tumoral vai crescendo e você nem percebe. Se você olhar no microscópio em um determinado momento do dia, ela vai estar paradinha. Mas você começa a filmar, você vê os movimentos lentos, se acelera, ó, em 24 horas. Ó, você viu? Tomou conta. A célula tumoral vai crescendo e vai se esparramando ali dentro da placa de análise. Aqui é uma outra imagem, esse microscópio, essa BioStation, né, esse microscópio de time-lapse, ele também faz vídeo ou time-lapsing de células que você tem que estão marcadas com substâncias corantes. Aqui no caso eu usei uma substância que mostra o retículo endoplasmático da célula. Tudo que está em vermelho aqui é retículo endoplasmático. Olha o que acontece, a célula vai apagando. Quando eu trato com a minha droga, né, o retículo endoplasmático ele entra em colapso e ele desliga e ele apaga. Então, quando o retículo está vivo, né, a célula fica bem acesa. Você consegue ver a célula acesa porque o retículo está ali e o laser está batendo nessa substância química que eu coloquei ali para revelar o retículo endoplasmático. O laser bate lá e emite essa luz vermelha. Aí você consegue ver só retículo. Você sabe que você está vendo só o retículo. Aí passa o tempo com o tratamento ele tem uma função de desativar o retículo. Ele causa um estresse no retículo endoplasmático da célula e ele colapsa. Aí vai desligando. Isso é muito interessante, olha só que bacana em maior resolução. Olha o retículo aqui do lado esquerdo, quando ele vai apagando, tá vendo? Olha que bacana. Você vê que aqui a gente está já misturando dois tipos de microscopia ao mesmo tempo, né? Porque o microscópio ele consegue tirar essas fotos tudo ao mesmo tempo. O microscópio de fluorescência e também de fase, né? Ou óptico, né? Então ele tira essas fotos ao mesmo tempo. Várias fotos você começa a misturar o vídeo e você vê a célula, a morfologia da célula vai se comprimindo porque o retículo está entrando em colapso. E isso está acontecendo porque lá no meio de cultura você colocou uma droga. Então, se está estudando farmacologia, está estudando desenvolvimento de drogas, né? Se tem uma substância, você precisa dessas ferramentas para você ver como que a droga vai agir numa célula. Né? E o marcador que você usa para estudar o mecanismo dessa droga. Então, essa droga aqui está utilizando um mecanismo de estresse no retículo endoplasmático que leva a célula à morte, tá? E é uma droga que eu desenvolvi na época do meu doutorado para poder tratar melanoma cutâneo, câncer de pele. Pessoal, e quando que a amostra ela não é transparente, né? Quando que você tem um tipo de tecido ou de amostra que, por exemplo, é uma biópsia. Você for lá no médico, for tirar uma biópsia, fazer um exame ali, né? Por qualquer motivo, né? Essa biópsia é um pedaço de carne, né? Ela não vai ser transparente, que permite que a luz passe para você enxergar no microscópio de uma forma tão simples. Aí o que acontece? Quando a amostra é para uma biópsia, você tem que fazer um corte muito fino, mas muito, muito fino. A gente usa um instrumento chamado micrótomo, né? O micrótomo ele vai cortar essa biópsia numa fatia tão fina que vai começar a deixar a luz passar. Imagina lá um papel manteiga. Né? Ele é bem fininho, se é papel manteiga, você coloca contra a luz, você consegue ver. Né? Já uma folha de papel sulfite, e é um pouquinho mais grossa, você já não vê a luz. Entende? É a mesma coisa. Você teria que pegar a folha sulfite e dar uma ralada nela para você conseguir quase deixá-la transparente, mas ainda é a mesma amostra. Você só precisa chegar a um nível de fatia celular. Então, quando a amostra não é transparente, como é um pedaço de biópsia, por exemplo, você tem que fatiar ele usando o micrótomo. Você coloca lá de mais ou menos um intervalo de corte que seria do tamanho do diâmetro de uma célula, de 10 a 20 micrômetros. Né? Aí você faz uma fatia de 10 a 20 micrômetros. Aí você coloca isso na lâmina. E isso vai ser utilizado por técnicas de patologia. A gente vai estudar isso depois. E vamos corar essa amostra com diferentes reagentes. Por exemplo, hematoxilina e eosina. É muito utilizado para estudar aqui núcleo e citoplasma da célula, aqui na região esquerda, que você consegue ver. Aqui na parte mais densa, a parte mais escura, a gente consegue ver as partes nucleares e o citoplasma aqui rosinha. Né? Você consegue ver isso daqui. Aí você usa também outras técnicas de marcação chamado imunohistoquímica. Tá? São anticorpos que eles têm
reagentes e substâncias na cauda do anticorpo que você vai fazer uma série de reações que o anticorpo depois ele gruda na proteína que você tem de interesse, né? Se for um marcador de células do sistema imune, se você quer achar linfócito ali, né? Você usa um anticorpo chamado CD3, tá? O CD3 ele vai ligar, o anticorpo CD3 vai ligar apenas em linfócito T, né? E você consegue achar o linfócito T aqui em vermelhinho, olha. Tá vendo? Isso aqui é um tecido, pessoal, de melanoma, tá? Isso é um tecido de tumor de câncer de pele, especificamente o melanócito, né? O melanoma. E você tá vendo aqui células do sistema imunológico tentando matar esse melanoma. Olha que bacana. CD20 vai marcar mais linfócito B. Tá em marronzinho aqui, tá vendo? Ó, tem essas imagens de cima e de baixo. Só é a resolução, você usa uma objetiva menor ou com maior aumento aqui, tá? Elas são a mesma coisa. Então aqui em B, pessoal, você está vendo aqui a combinação de CD3 com CD20. Você está marcando em rosinha aqui célula T, linfócito T que está entrando lá dentro do tumor, tá? E em marrom você está marcando aqui, olha, linfócito B, tá? Quando você usa marcador específico dessas células, né, você consegue trazer resolução para essas células que no tecido você não consegue ver. Quando você só olha para o tecido como um todo, você usa um marcador de hematoxilina e eosina, você vai ver citoplasma em tudo quanto é lugar, você vai ver núcleo em tudo quanto é lugar, mas você não sabe quem é quem. Mas quando você tem agora, você usa as técnicas de imunohistoquímica, você vem com anticorpo ou reagente que vai detectar moléculas que são exclusivas das células que você quer estudar aqui no tecido, né? Você faz uma reação química aqui chamada de imunohistoquímica, você no final vai ter isso aqui, ó. Você vê o linfócito T CD3 no tecido e o linfócito B. Por que isso é importante, pessoal? Bom, muito importante porque se isso for uma amostra de um melanoma de um paciente, né, e o paciente tem CD3 ali, isso fala que o paciente tem infiltrado de célula T, ele tem resposta imune acontecendo. Você manda esse paciente para uma imunoterapia. Porque a imunoterapia vai fazer esse linfócito T ficar muito mais forte para poder lutar contra a célula tumoral que está ali dentro, entende? E se não tem linfócito T, bom, a imunoterapia não vai fazer nada com esse paciente, tá? Porque não tem linfócito T, não tem sistema imune ali para poder lutar contra o tumor. Então, em laboratórios de patologia, eles analisam o tipo de tumor que existe pelo aspecto morfológico através desses corantes. Eles podem fazer prognóstico terapêutico, eles veem qual o tipo de célula que está ali. Tem célula do sistema imune? Qual outro tipo de célula que tem ali? Tem célula supressora ali? Esses tumores estão com mutação, né? Qual o tipo de mutação que tem? Ah, dá para fazer uma terapia-alvo aqui. Então, isso que a patologia vai dizer para o clínico, tá? E isso vai informar o clínico esse tipo de estudo, qual a melhor conduta a ser tomada para tratar esse paciente. Tá? Isso tudo vem através da microscopia, uma microscopia óptica aqui no caso, mas utilizando técnicas de coloração em amostras que inicialmente não são transparentes. Tá? Bom, e a microscopia confocal? Vocês vão ver imagens de microscopia confocal aqui. Tá? A microscopia confocal ela é uma evolução, é um nível maior de resolução da microscopia de fluorescência. Olha aqui nessa imagem, aqui, a imagem verdinha, aqui você está vendo uma foto de um embrião de inseto. Em A aqui, pessoal, seria os filamentos de uma proteína aqui, desse embrião de inseto, que aparece um pouco borrado. Por quê? Porque que você coloca a amostra ali, a proteína fluorescente está em diferentes planos focais. Quando você olha isso aqui por cima, fica tudo borrado. Você está vendo um monte de luz vindo de parte de cima, da parte de baixo, da parte do lado. E o foco do microscópio só consegue ver numa parte. Então, se você está focando um determinado plano, vai vir interferência dessa marcação de outros planos focais que estão fora de foco. A imagem fica borrada. A microscopia de confocal ela é uma tecnologia diferente. O feixe de luz ele não vem por cima, mas ele pega uma fatia da sua amostra sem a interferência de outras partes da amostra que também tem essa proteína fluorescente. E aí você consegue ver aquela fatia com uma tremenda resolução. Olha que bacana. Você faz aqui a fatia, você vê os filamentos da proteína do embrião desse insetinho aqui. Olha que legal, né? Por que isso é bom?
Porque aí você consegue depois reconstruir essa imagem separadamente. Você faz diferentes fatias em diferentes planos focais. Você consegue tirar umas 300 fotos daquela amostra. E depois você constrói isso aí em 3D. E você consegue reconstruir a imagem em 3D. E você digitaliza uma biópsia em 3D. Tá? É muito bacana isso. Muito bacana a microscopia confocal. Tá? Agora, você quer começar a entrar num mundo um pouco mais obscuro, né, de microscopia? Você quer, quando você chega assim, além da microscopia de fluorescência, a microscopia de fluorescência vai te mostrar estruturas dentro da célula coloridas, se você consegue ver assim, né, essas coisas colocalizando no mesmo local. Mas quando você quer aumentar a resolução, você quer ver com mais definição, né, você tem que partir para uma outra técnica que se chama microscopia eletrônica. Tá? Então, o primeiro microscópio eletrônico aqui é um microscópio eletrônico de transmissão, tá? Ou microscopia eletrônica de transmissão. Ele parece esse canhão aqui, né? Esse microscópio aqui, pessoal, ele é brutalmente poderoso, tá? Em vez de usar a luz, ele vai usar elétrons para atravessar o teu material de estudo, tá? A resolução é absurda, tá? É 1 milhão de vezes de aumentos. Noção, 1 milhão de vezes, né? Dá para você ver até membranas dentro da célula, tá? A célula tem aquela membrana gigantesca do lado de fora, mas você tem membrana dentro da célula. Lembra do retículo endoplasmático? Ele é formado de membrana. Você consegue ver as membranas ali do retículo endoplasmático. Você vai ver membrana do núcleo. Você vê membrana de endosomo, tá? Vesícula intracelular, tá? Então nessa imagem aqui de baixo, você consegue ver aqui essas partes mais escuras, né? Isso aqui também foi uma imagem lá do meu doutorado, né? Vou até dar um zoom aqui. Olha que bacana. Esses filamentos escuros são partes do retículo endoplasmático. Tá vendo? Olha que legal. Aqui em escuro, tá? E olha só o que está grudado aqui. Eu faço aqui, a gente faz um insert aqui na parte de cima, né? O retículo endoplasmático está colado aonde? Na mitocôndria. Olha que legal. Aqui no caso eu estava tratando com essa droga chamada C36L1. Você vê assim, olha só o retículo com um monte de bolinha aqui do lado. Ó. Essas bolinhas é tudo mitocôndria colada no retículo. A célula, quando ela entra no processo de estresse reticular, existe um crosstalk, uma comunicação entre retículo endoplasmático e mitocôndria. Tá? A mitocôndria produzindo energia, liberando ATP. Esse ATP é utilizado no retículo endoplasmático. Você vai gerar um estresse no retículo e na mitocôndria que dá um sinal para a célula morrer. Então eu estava estudando aqui morte celular nessa célula, tentando descobrir como é que o peptídeo, ou o fármaco que eu estava desenvolvendo aqui, o C36L1, como é que ele ia induzir morte nessa célula. Tá? E ele estava induzindo morte por um tipo de morte celular que eu vou abordar aqui no livro, chamado apoptose via intrínseca. Via intrínseca significa que ela morre por dentro. Tá? Então você ativa essa morte organizada através de um estresse mitocondrial que vai dar um disparo lá no retículo endoplasmático para liberar sinal de morte. Tá? Olha que bacana aqui, você vê isso acontecendo nessa microscopia eletrônica, onde os elétrons eles atingem a sua célula e você consegue ver isso acontecendo com resolução. Você não consegue ver isso acontecendo na microscopia de fluorescência. Não tem esse nível de resolução lá. Olha aqui o controle. O controle isso não está acontecendo. O retículo não está condensado. Olha aqui o retículo, tá vendo? O retículo fica pouco condensado. Aqui ele está bem condensado. Ó. Você vê, está bem nervoso. Aqui também um nervo preto aqui, ó, tá vendo? Mas aqui não. Ó. Aqui o retículo está bem de boa, quase transparente, ó. Você vai acostumando a olhar esses tipos de imagem, você vai ver o que é retículo. E a mitocôndria está soltona aqui, olha. Bonitona, íntegra. Parece um feijãozinho. Ó, quando ela fica estressada, ela fica com uns buracos aqui dentro. Ó. Ela fica redonda, a membrana dela fica bem condensada e ela começa a colapsar aqui dentro. Tá? Isso aqui é a membrana da mitocôndria e aqui é a mitocôndria aqui por dentro, ela colapsa. Tá bom? Muito bacana. Microscopia eletrônica, você consegue ver coisas com alta resolução. Que mais, pessoal? O que mais? Qual outra microscopia? Porque isso aqui você está vendo uma fatia da célula, né? Com alta resolução. Mas tem um outro tipo de microscopia eletrônica chamada microscopia eletrônica de varredura. Tá? Você consegue ver imagens espetaculares com altíssimo grau de resolução. Tá?
Um exemplo aqui, olha aqui o microscópio eletrônico de varredura. Olha como ele parece aqui, ó. Aqui os feixes de elétrons, eles vão de uma forma tangencial na sua amostra, né? E isso vai gerar esse tipo de imagem espetacular, pessoal. Aqui você não vai ver as estruturas com alta resolução do lado de dentro. Você vê um desenho da sua amostra do lado de fora, mas com altíssimo grau de resolução, alto relevo, tá? Você tem que tratar a sua amostra. Só pra você ter uma ideia, aqui você usa até ouro, né? Ouro, para poder fazer essas reações aqui, para dar certo assim o elétron poder refratar aqui e ver essa imagem bonita, né? Olha só que bacana, né? Qual outro tipo de microscopia agora, pessoal? Se você quer aumentar ainda mais a sua resolução, olha só, a gente está chegando no mundo invisível aqui, hein? Essa aula aqui é muito da hora, pessoal. Olha só, esse microscópio bem cabuloso aqui. Isso aqui foi desenvolvido lá na década de 80, 1981, e não foi por cientista biólogo, não. Tudo isso é físico que desenvolve essas coisas, viu, pessoal? Tá? E esse pessoal aqui que desenvolveu esse microscópio, na verdade, estavam trabalhando para uma empresa chamada IBM, tá? Famosa IBM, que hoje faz computador para a NASA, né? Quem já não teve um IBM? Se você é da década de 80, da década de 90, eu tive um IBM Aptiva, né? Super computador, excelente computador. Esse microscópio foi desenvolvido na década de 80, 1981, pelo Gerd Beining e pelo Heinrich Horrer. Tá? Eles estavam na divisão de laboratório da IBM quando eles desenvolveram esse microscópio louco aqui. Ele se chama microscópio de tunelamento, tá? Ou Scanning Tunneling Microscope. Tá? Isso daí é feito, pessoal, para ver átomo. Ele não usa luz, não usa lente, nada. Mas tunelamento vem do que ele precisa utilizar uma ponta metálica bem fina, né? Que vai terminar, essa ponta metálica, imagina uma ponta de uma faca, ela vai terminar no tamanhinho de um átomo, tá? Que vai se aproximar com uma distância de menos de 1 nanômetro da superfície da sua amostra. E mesmo sem encostar, esses elétrons eles vão saltar da ponta da sua amostra, né, por um fenômeno quântico, né, que ele é chamado de efeito túnel. Tá? É muito lindo isso. E quando ele salta dessa amostra, né, e essa corrente ela é medida e ela permite mapear os átomos dessa superfície um por um, pessoal. Então a curiosidade, assim, quando eles descobriram esse negócio, né, esses cientistas eles começaram a mover, né, os átomos e eles foram construindo, né, a palavra IBM, né? Eles estavam, na verdade, trabalhando com os átomos de xenônio, né? E eles escreveram a palavra IBM com 35 átomos, né? E essa imagem aqui, olha, que entrou para a história, ó. IBM, tá? Por isso que a IBM tem aqueles tracinhos, né? Que, na verdade, estão representando as fileiras dos átomos de xenônio, né, que esses cientistas conseguiram enfileirar pela primeira vez. Eles viram os átomos e moveram os átomos nessa placa. Isso deu muito certo porque eles estavam utilizando aqui amostras condutoras, tá? Isso aqui não dá para usar amostra de tecido biológico. Esses mesmos cientistas, pessoal, depois, 5 anos depois, eles com outro grupo de físicos, né, eles improvisaram e melhoraram esse microscópio, um microscópio chamado microscópio de força atômica, tá? Eu vou colocar a imagem aqui, esse microscópio bacana aqui, olha que bonito esse microscópio de força atômica. Ele está aqui acoplado também com o microscópio óptico para você poder ver a amostra inicial, mas você chegar a nível atômico da sua amostra biológica. Esse sim permite você ver a amostra biológica, né? E ele vai ter o mesmo princípio, ele vai medir correntes elétricas, né? E ele mede também as forças físicas entre uma ponta super fina a nível atômico da agulha que vai comunicar com a tua amostra, tá? Então essa ponta ela vai percorrer a superfície da sua amostra com uma agulha, como se fosse uma vitrola de disco, tá? É a mesma coisa, tá? E aí um laser ele detecta as variações da altura, né, entre o átomo da amostra e essa agulha. E isso gera uma imagem 3D, né, com uma resolução atômica assim vislumbrante. Olha uma imagem aqui que bacana que isso aqui vai mostrar. Vai mostrar o DNA. Esse é o famoso DNA que vocês conhecem, tá? Vocês ouviram falar. Isso é um DNA de verdade. É assim que o DNA aparece, tá? E isso está numa resolução
bem baixa. Dá para você amplificar isso aí e chegar lá na alfa-hélice, tá? É muito bonito, pessoal. Então ele é super versátil, esse microscópio. Ele pode ser usado assim para medir a rigidez ou até mesmo a adesão de superfícies e de moléculas em superfícies. É muito bacana. Então, pessoal, como vocês viram, diferentes tipos de microscópios para diferentes funções ou diferentes finalidades e até mesmo diferentes resoluções. Há uma figurinha aqui do livro, ó, você vê aqui, né? O mínimo que é resolvido pelo olho nu é 0,2 milímetros, tá? É o que você consegue enxergar aqui ao olho nu. 10 vezes menos do que isso, 20 micrômetros, mais ou menos lá que você vai começar a chegar lá no tamanho das células, tá? Então, as células elas vão variar de diferentes tamanhos. Vai diminuindo os tamanhos das células, né? Os tamanhos das células, existem células de bactérias que elas têm, por exemplo, as gram-negativas, micoplasma, vai ser muito pequenininho, né? A nível de 10 micrômetros, 2 micrômetros. Né? Quando você começa a diminuir o tamanho da célula, abaixo disso, olha, já é a nível de organela, tá? Então vem aqui o mínimo que um microscópio óptico ele consegue observar vai ser aqui no 200 nanômetros a nível de organela. Você consegue ver organelas em microscópio óptico, tá? Mas não com muita resolução. Tá? As organelas, se você quiser ver com excelente resolução, você tem que usar microscópio que já consegue ver molécula, tá? Que é o microscópio eletrônico. E você aplica um microscópio eletrônico de 0,2 nanômetros, 2 nanômetros, 20 nanômetros para ver molécula, mas isso consegue ver organela com excelente resolução. Já não tão boa resolução com o microscópio óptico. Mas o microscópio eletrônico vai ser desenvolvido para ver molécula. E se você quiser ver molécula com excelente resolução, abaixo de 0,2 nanômetros, né, aí vai entrar aqui os microscópios de força atômica ou de tunelamento que eu mostrei para vocês. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A próxima aula a gente já entra com conteúdo, tá? A gente vai abordar a célula procariótica, célula eucariótica. E para isso vocês precisavam ter esse nivelamento. Aqui eu mostrei para vocês como é que a gente observa as células, porque daqui para frente eu vou mostrar um monte de imagem para vocês. Vocês vão entender essas imagens. Não vai ser apenas imagem de experimento científico, coisa que vocês não precisam entender. Vocês vão entender e nunca mais vão esquecer esses conceitos. Quanto mais vocês entendem a coisa, como foi descoberta, né, vocês não esquecem. E é bacana entender. Não é difícil, pessoal. Ciência não é difícil. Tá? Vou mostrar para vocês na próxima aula uma célula procariótica, uma bactéria, com o DNA todo solto do lado de dentro, utilizando uma microscopia eletrônica. Tá? E vocês vão já entender o que é essa microscopia eletrônica, o que vocês têm que entender daquela imagem. Eu vou mostrar uma outra aula, uma célula eucariótica com o DNA confinado ali dentro, né, numa microscopia de fluorescência. Vocês vão entender o que é aquele preto e branco ou aquele preto e azul. Né? Tá bom? Tendo dúvidas, escrevam nos comentários, compartilhem, me ajudem a crescer o canal. Vocês gostam desse conteúdo que está indo de graça para vocês? Como que vocês ajudam o canal? Divulgando, tá? Compartilhando com seus colegas, seus amigos, familiares, tá? Me ajudando a crescer. Eu posso dar aula de tudo para vocês aqui nesse canal. Quanto mais o canal cresce, mais eu posso trazer conteúdo, aulas, disciplinas, tá? Tudo que vocês pedirem e até mesmo podcasts. Aquele forte abraço para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.